Fala aí, galera, tudo certo? A gente está passando por aí para trocar uma ideia com vocês sobre algumas questões que a gente tem observado junto aos nossos clientes, da dificuldade que muitos designers têm de trazer as regras de negócio, converter essas regras de negócios em atividades de UX. Então, a ideia aqui é a gente trocar, né, conversar com vocês, trocar uma ideia sobre como que a gente faz isso aqui. Não é uma receita de bolo, não é algo milagroso, mas talvez tenha algum processo, alguma coisa aí que a gente faça que possa agregar aí no trabalho de vocês. Então fica antenadinho aí e veja como que a gente faz para transformar regras de negócio em atividades de UX. Então, para começar, acho que é interessante a gente alinhar o que nós aqui no Ideativo encaramos como regra de negócio. Então, aqui a gente entende basicamente que a regra de negócio é uma atividade, é uma tarefa que deve ser cumprida para o negócio funcionar, né? Então, assim, a gente considera regulamentação, a gente considera questões de leis que precisam ser atendidas para cumprir essa regra de negócio. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês que fica mais fácil. Por exemplo, a gente tem visto bastante plataformas de assinaturas digitais por aí, certo? Então, para uma plataforma de assinatura digital cumprir a sua regra de negócio, que afinal de contas você está contratando uma plataforma que possibilite a assinatura digital com poder, né, com cunho jurídico, né, com bagagem jurídica aí. Então, para isso acontecer, diversas etapas, diversas tarefas o usuário tem que fazer para cumprir essa regra, né? Então, por exemplo, se eu quero assinar um contrato digital, eu tenho que fazer o upload desse contrato, eu tenho que cadastrar as pessoas que vão assinar esse contrato dentro da plataforma, eu tenho que colocar informações jurídicas que embasem essa assinatura, né? Então, enfim, são diversas questões aí, diversas atividades que o usuário precisa cumprir para que essa assinatura seja válida, certo? Então, o que a gente encara, resumindo, né? Como que a gente encara essa regra de negócio? Todas as questões que são obrigatórias para o usuário cumprir para que essa regra seja válida. Deu para entender? Então, tudo que se você trabalha, por exemplo, numa plataforma de saúde, se você trabalha numa plataforma de seguros, enfim, todas as atividades obrigatórias que o usuário deve cumprir para que essa ação seja válida, tá certo? Então, aqui a gente sempre faz um mapeamento dessas regras, porque isso é início de tudo, né? Então, o passo a passo que a gente segue primeiro, vamos entender essas regras de negócio, porque como a gente trabalha bastante com sistemas legados, né? Então, existem plataformas que atendem regulamentações, por exemplo, lá de antigamente, da década de 90, por exemplo. E hoje em dia essa regra já não é mais válida. Então, a gente sempre começa entendendo essas regras para que, por exemplo, se o usuário tem que assinalar um checkbox lá de uma regulamentação que já não é mais válida, não faz sentido essa ação estar ainda no sistema. Então, a gente vai fazendo essas validações, entendendo esse contexto, para poder retirar as informações que o usuário não precisa mais preencher. E, além disso, atualizando também questões que o usuário precisa fazer para cumprir essa regra de negócio, beleza? Então, dentro dessa exploração que a gente faz com as regras de negócios, a gente também alia essas questões com dados quantificáveis. Por exemplo, por onde começar, né? O sistema às vezes é gigantesco, tem várias informações ali que a gente pode trabalhar e tal, mas por onde que eu começo, né? Qual é o primeiro passo? Então, esse é o primeiro passo que a gente faz, entender a regra de negócio, as regras que regem aquele negócio. Depois a gente começa a coletar dados. A gente procura a galera do suporte para saber qual é a funcionalidade com mais problemas, com mais necessidade de suporte, de orientação para o usuário. Então, a gente pega esses dados e cruza com a regra de negócio. E daí, com isso, fica mais fácil definir por onde eu começo.
qual módulo eu ataco primeiro? Como que eu faço isso, né? Como que eu desmembro essas informações? Então, lá a galera do suporte, por exemplo, pode dar... Vamos continuar ainda no exemplo da assinatura digital. Lá no suporte, a galera diz que fazer o upload do documento é o que gera mais tickets lá no suporte. Então, a gente pega esse upload essa etapa de fazer o upload do contrato, mais as regras de negócio, o que o usuário precisa fazer para que esse documento seja válido, né? Então, quais as informações que tem ali, e daí sim a gente começa a projetar e mergulhar nessa atividade específica. Por que a gente faz isso, tá? Se a gente olhar para o todo de uma vez só, a gente se perde. Primeiro porque a gente não é especialista da área. Então, ir a passos pequenos, entendendo o contexto de cada etapa do processo, ajuda com que a gente consiga amadurecer o nosso conhecimento referente à ferramenta. Então, se você olhar para o todo, é bem possível, é bem provável, primeiro, que você não dê conta. Segundo, que você acabe se perdendo na quantidade de informação que você está recebendo. Terceiro, o pessoal do desenvolvimento também não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, por isso priorizar é o básico aí, é priorizar o que você vai atacar primeiro, é muito importante. Então, aí já está a primeira atividade de UX. Como que eu vou priorizar isso? Então, a gente cruza essas duas informações. Existem outras informações, claro, analytics ajuda bastante, os dados do comercial ajudam bastante, as reclamações que os clientes trazem para dentro da empresa também é importante, as necessidades da própria empresa também é importante. Então, são importantes. Então, todas essas informações são relevantes para a gente tomar a decisão do que a gente vai fazer primeiro, né? Então, dependendo do contexto aí, tu pode coletar essas informações e, com isso, definir qual área do sistema a gente ataca primeiro, beleza? Então, essa é a primeira parte que a gente faz, cruza esses dados e entende onde a gente vai priorizar. Aí, priorizando, a gente constrói jornada, aí vem aquelas atividades de UX que a gente já conhece. Beleza? Então, pessoal, essa parte que a gente estava falando sobre como coletar os dados e como entender as regras de negócios fazem parte da estratégia de UX. Então, você entendendo isso, você consegue tomar as decisões de qual área você vai atacar primeiro. Entendendo isso, agora é estudar o que já tem de informação sobre essa área. Por exemplo, se a ferramenta já estiver no ar, você já consegue entender como a tela se comporta, quais os componentes que existem ali, que tipo de linguagem que está sendo utilizada para codificar essa interface, qual o framework utilizado, enfim. Você consegue ter uma gama de informações aí já focado naquela área priorizada, tá? Então, o que a gente faz nesse momento? Como a gente trabalha com várias empresas ao mesmo tempo, a gente tenta entender como que o sistema foi desenhado, qual foi o histórico dele, para trazer um pouco de conhecimento da bagagem da empresa para a gente poder projetar interfaces que estejam alinhados com a tecnologia, com o tempo, o timing que a empresa tem para executar isso tudo. Então, a gente sempre faz esse cruzamento, entendendo um pouco como essa interface se comporta, qual é a estrutura que ela tem, ou seja, arquitetura de informação, resumindo, é a arquitetura aí. Então, a gente entende o wireframe, entende o fluxo de navegação, da onde eu estou para onde eu vou, quais são os elementos que são utilizados para guiar o usuário durante essa trajetória. Enfim, aí a gente estuda a ferramenta em si, tá? Uma boa dica que a gente dá aqui é, se você não tem essas interfaces desenhadas, se você não tem os componentes já estruturados, aqui é o momento de você começar a estruturar os componentes. Já passar para o sistema que você está trabalhando, por exemplo, se eu trabalho no Adobe XD, se eu trabalho com Figma, se eu trabalho com o Sketch, enfim, qualquer ferramenta que você tenha à mão, é essa hora de você começar a passar essas informações que já estão estruturadas, feitas, para dentro do sistema. Por que eu te digo isso? Quando você começar a projetar a tela, né, a projetar a nova proposta de interface, você já tem os componentes desenhados. Outra dica que a gente dá aqui é assim, se já existe uma linguagem visual, se já existe um padrão gráfico,
tentar seguir ele, porque isso acaba impactando lá na frente na produção. Então, assim, eu tenho já uma paleta de cores definidas, eu tenho uma tipografia definida e ela já atende as expectativas ali, ela já atende o usuário de maneira eficiente, não há necessidade de mudar. Então, você pode continuar utilizando isso. Então, o que a gente faz nesse momento é documentar essas informações, né? Trazer a tipografia, colocar a família tipográfica, começar o style guide aí do sistema, se caso não tiver. Se você já tiver essas informações à mão, fica mais fácil, porque daí você estuda já ele dentro do sistema, dentro da ferramenta de trabalho. Se é um produto novo, é bom já ir construindo, entendeu? Porque lá na frente você pode utilizar isso. Então, não saiam fazendo interface já com a camada de UI. Realmente estudem a estrutura do sistema. É esse o momento, é essa hora que a gente estuda a arquitetura, a rotulagem, a navegação, a linguagem verbal, a linguagem visual que o sistema tem. Então, esse é o momento que a gente faz esse estudo, beleza? Então, essa é uma dica que a gente dá. Teve uma experiência até que eu sempre compartilho com a galera que teve uma vez que eu entrei numa indústria de software, cheguei lá, não tinha documentação, eu não entendi o sistema também, porque o sistema era mega complexo. E o que eu fui fazendo? Eu fui estudando as interfaces e já desenhando os componentes. Quando eu tive a oportunidade de fazer um protótipo, eu já estava com os componentes prontos, né? Então eu só fui coletando as informações e montando a interface, e o meu trabalho efetivamente estava em desenhar a experiência, em desenhar o fluxo que o usuário teria, em desenhar a estrutura, né, o wireframe da tela. Então, tudo isso me ajudou a deixar meu trabalho um pouco mais rápido. Então, isso já abre o olho de quem está por perto de que, ok, isso ajuda, isso faz sentido para agilizar o processo de desenvolvimento. Beleza? Então fiquem atentos aí, construam os seus assets, deixem eles prontos, estruturados, para quando você precisar, ele já está ali pronto para você utilizar. Então, nessa fase que eu acabei de compartilhar com vocês sobre arquitetura de informação, sobre entender como o sistema se comporta, sobre entender a estrutura das telas, tudo isso traz informações e bagagem para você já começar a trabalhar as questões de entrevista, de pesquisa, de questionários com os usuários finais. Essa etapa que eu estava explicando para vocês, o nosso foco é realmente entender como funciona a ferramenta, é entender como os stakeholders estão atuando no entorno, né, para a construção daquela ferramenta. Então, é um momento de construção de conhecimento. Então, tudo que a gente pode construir de conhecimento nesse momento, até aqui, é importante, porque isso nos dá bagagem para começar a falar de maneira mais direta com o usuário. Por exemplo, se a gente pega uma área jurídica da assinatura digital, existem questões que a gente não entende, que não é a nossa área. Então, esse processo inicial que a gente faz nos dá bagagem para trocar uma ideia com o usuário, porque a gente não chega caindo de paraquedas falando umas bobagens com o usuário, né? Então, a gente já tem um certo conhecimento de como funciona, já tem um conhecimento das leis, já tem de algumas leis que estão naquele momento priorizado, né? Então, só fazendo o adendo, então, assim, a gente já entende um pouquinho de regulamentação, de leis, de convenções que normatizam aquela etapa do processo. Então, o nosso papo com o usuário fica um pouco mais direto, menos cru, menos de exploração, e se torna mais um conhecimento de agregar informação àquilo que você já tem, né? Então, você já tem aquelas informações ali para trabalhar e agora é o momento de você olhar para o usuário e entender quais são as necessidades dele, mas você já tem uma ideia do que é obrigatório ser feito, entende? Então, é bem importante essa parte de entender como o sistema funciona. Além disso, nesse momento que a gente estava falando, a gente consegue já aplicar as heurísticas. Então, assim, o básico a gente já está trabalhando ali naquele momento. Então, as heurísticas, como vocês sabem, são aquelas 10 regrinhas lá, que existem mais, você pode criar também, mas o básico a gente consegue já suprir nessa primeira fase de analisar o sistema e já ir ajustando algumas coisas. Quando a gente chega para o usuário, que daí a gente vai para a pesquisa qualitativa e quantitativa, a gente já tem bagagem para trocar uma ideia com o usuário. Aí é aquele processo que a gente já conhece de UX, né? Fazer seleção da amostra,
a fazer o agendamento, construir o roteiro, se você vai por um roteiro estruturado, semi-estruturado, ou um roteiro exploratório, em que tu deixa o usuário navegar à vontade pelo sistema para conseguir pegar os insights. Enfim, existem várias técnicas aí de research que ajudam a gente a projetar, a criar e a construir e aplicar um teste ou um questionário ou uma pesquisa quanti-quali, enfim. Beleza? Então essa parte, vocês viram que a gente já tem uma jornadinha até aqui e aqui a gente foca muito nas questões de uso, nas questões do usuário. Beleza? Então, aproveitando todo esse papo sobre regra de negócio, sobre como transformar regras de negócios em atividades de UX, a gente vai deixar uma outra provocação aí de qual é a diferença entre regra de negócio e histórias do usuário, hein? Existe bastante confusão aí entre eles. Será que eles são iguais? Será que eles são diferentes? Para que serve cada um deles? Enfim, vou deixar aí a provocação para vocês. E se você gostou do vídeo, achou legal essa troca de ideia, essa construção que a gente fez, assine o nosso canal, a gente fica bem feliz, né? Dê um like aí no vídeo. E se você discorda, cara, vem conversar com a gente mó curte trocar uma ideia e crescer e evoluir em todas essas questões que a gente estava trocando aí com vocês. Então, fiquem à vontade, venham aí trocar uma ideia com a gente, beleza? Então, até a próxima, pessoal. O próximo vídeo já está sendo gravado também, então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas questões que eu trouxe aí para vocês sobre história do usuário, regra de negócio e tal. Então fique atento aí no nosso canal, beleza? Abraço, até a próxima!